e estava em acompanhamento para fazer cirurgia ortognática. E a minha primeira reação naquele momento foi discordar. Eu falei, caramba, como pode um paciente com uma condição sabidamente marcada pela fragilidade óssea querer fazer uma cirurgia óssea, uma cirurgia ortopédica? Aquilo não fazia sentido para mim. No primeiro momento eu discordei, falei, acho que isso não vai dar certo. Mas obviamente eu pedi para marcar com essa paciente, eu queria conhecê-la. E essa paciente que vocês já conheçam é a Caroline, está sentada ali num cantinho. Uma menina linda, já era linda em 2011. E a gente se conheceu, nos apresentamos e logo eu perguntei para ela, Caroline, por que você quer fazer cirurgia ortognática? E essa resposta foi fácil para ela. Ela falou assim para mim, Tenente Pascoal, quando as pessoas me conhecem lá, Tenente, o meu sonho é fazer cirurgia ortognática. Meu sonho desde pequenininha sempre foi fazer cirurgia ortognática. E caramba, aquilo mexeu muito comigo, muito. Porque acho que todo mundo que escolhe uma profissão que lida com pacientes, no fundo, tem vontade de justamente realizar sonhos das outras pessoas. E quando ela me disse isso, eu não tive coragem de dizer para ela que, na minha opinião, aquele sonho não ia acontecer. E eu resolvi fazer o que eu acho que todos nós devemos fazer quando a gente está numa situação nova, uma situação diferente, que é se informar. Eu fui estudar sobre o assunto. E eu fiquei muito surpreso, porque quando eu fui estudar, eu vi que há 30 anos atrás, não sei se dá para ler, mas em 1982, o primeiro paciente com osteose imperfeita tinha feito uma cirurgia no maxilar. E eu não sabia disso, eu fiquei, caramba, surpreso. Eu li o artigo, a cirurgia ocorreu, houveram algumas complicações, mas o tratamento foi muito bem sucedido. E aquilo já me deu uma luz no fim do túnel. Eu falei, poxa, se há 30 anos atrás o paciente foi operado e deu certo, agora, com todo o avanço tecnológico, científico, quem sabe, tem tudo para dar certo. Continuei estudando, achei uma série de outros relatos, na verdade uma série não, eu achei alguns outros relatos de pacientes também com osteogenese imperfeita que tinham feito cirurgia ortognática e com uma relativa alta taxa de sucesso. A taxa de complicação era muito pequena, ao contrário do que eu imaginava. Para ser exato, eu encontrei 18 pacientes operados no mundo com osteogênese que fizeram cirurgia ortognática. Nenhum no Brasil. E aquilo para mim já era suficiente. Eu falei, se 18 pacientes operaram, por que a Carol não pode ser a 19ª? Chamei a Carol, falei para ela, Carol, vamos participar juntos desse projeto. É a sua primeira cirurgia ortognática, é a minha primeira cirurgia ortognática em um paciente com osteogênese. E a Carol sabe, assim, quem me conhece sabe, eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Trabalhar para mim, eu brinco que é terapia. Poder estar aqui, ainda que num sábado, dividindo a minha experiência com vocês, é um prazer enorme. Faço isso com muita alegria mesmo, agradeço a presença de todos, eu sei que não é fácil, me falaram que o acesso é difícil, nem todos moram perto, então, poxa, obrigado, espero que isso que eu vou falar seja muito proveitoso para vocês. Antes de entrar no tema, eu queria dividir com vocês uma coisa que eu tenho muito orgulho, que é o avanço que a saúde teve, principalmente nas últimas décadas. Vocês sabem disso, eu não estou aqui fazendo favor nenhum. Nesse país, existem leis que asseguram o direito à saúde a todos os indivíduos. E na minha área em especial, na odontologia, isso evoluiu muito. Hoje, a gente tem uma especialidade exclusiva para o cuidado de pacientes que, por qualquer condição, precisam de cuidados especiais. E a osteogênese está dentro desse grupo. E eu estou dentro desse grupo. Eu estou aqui para falar de um tratamento de alta complexidade que pode ser ofertado a todos nós. Mas deixa eu voltar para o tema, que senão eu divago aqui e a gente sai daqui à tarde. Eu fui estudar. Eu já não tinha contato com a osteogênese há algum tempo. Eu não vou me estender, eu tenho certeza que isso aqui não é novidade para nenhum de vocês, né? A osteogênese é um grupo de doenças hereditárias do tecido conjuntivo, onde a característica principal é fragilidade óssea. É o tipo mais comum de doença hereditária e, de uma maneira super resumida,
né, o mecanismo é que o paciente tem alterações em determinados genes que acarretam em defeitos na síntese do colágeno tipo 1, que é um componente, é o principal componente da matriz orgânica de várias estruturas do corpo. E isso tem como consequência alterações em várias estruturas do corpo, ossos, dentina, esclera e uma série de outros. A osteogênese é subdividida em alguns tipos principais, vocês também sabem disso, tenho certeza, que variam desde a severidade até os achados bucais e no corpo. Mas trazendo para a minha área, né, para a cavidade oral, que é a área onde eu me concentro, alguns aspectos, alguns achados são mais frequentemente encontrados. Também não vou me estender muito, a doutora Janine vai falar brilhantemente sobre isso, mas dentinogênese imperfeita, que é uma alteração na dentina, frequentemente é observada. A atrição dentária, que nada mais é do que desgaste excessivo dos dentes, que também é uma consequência da dentinogênese, também é observado. Notem, dentes desgastados, dentes curtos. Maloclusão, são alterações de mordida, podem ser encontradas. Mordida aberta, esse paciente que está de boca fechada, essa é a mordida dele, os dentes não encostam. Também. E alguns problemas no maxilar. Coloquei a foto dessa paciente, que ela tem uma deformidade bem acentuada, para ficar fácil de vocês verem que o maxilar dela está numa posição errada. Conseguem ver? Acho que não é difícil, né? E a minha palestra aqui, a minha especialidade, foca no tratamento dessas últimas 4 condições. Paciente que tem alterações de mordida e ou alterações nos maxilares. Tudo bem? Muito chato, pessoal? Não, né? Tá dando para acompanhar? Não, tá. E afinal, o que é cirurgia ortognática, né? que é o tema principal da minha aula? Eu prometo que eu vou falar para vocês, porque antes disso eu queria muito que vocês entendessem um conceito que é básico, pelo menos na minha área, que é o conceito de padrão esquelético, padrão facial esquelético. Nada mais é do que a classificação da face em alguns padrões. Que para vocês entenderem, a gente considera uma face padrão 1, uma face que apresente algumas características. A face ela tem que ser harmônica. E o que é uma face harmônica? Quando a gente divide uma face em terços, um terço superior, médio e inferior, esses terços eles devem ser proporcionais. Eles têm que ter mais ou menos o mesmo tamanho. E uma face padrão ela tem que ser simétrica. Simétrica é a gente dividir essa face em 2 metades, e essas metades também devem ser correspondentes. O perfil de um paciente que tem uma face padrão 1, ele é um perfil facial que a gente considera reto. E como é que a gente mede isso? A gente traça uma linha vertical que passa pelo subnasal, é aquele pontinho ali, ó, bem na base do nariz. E essa linha, ela deve encostar no mento, que é o queixo desse paciente. Esse queixo ele deve estar tocando essa linha ou ligeiramente atrás. O paciente também tem que ter uma boa relação do nariz com os lábios e com o mento. Mento, pessoal, é o queixo. É o termo sentido do queixo. Boa relação significa que o lábio superior fica um pouco à frente do lábio inferior e o lábio inferior fica um pouco à frente do mento, do queixo. Tudo bem? E aqui, ó, uma mordida. Como é a mordida de um paciente com padrão esquelético 1? Ele deve apresentar as linhas médias coincidentes. Observem, o centro dos dentes de cima deve coincidir com o centro dos dentes de baixo. E essa oclusão, né, essa mordida, ela tem que ter uma coisa chamada trespasse horizontal e vertical, que nada mais é do que os dentes de cima, eles devem ficar imediatamente à frente dos de baixo, e eles cobrem 1/3 dos dentes de baixo. Isso é uma oclusão dentária também do tipo 1. Tudo bem? Importante, ó, não confunda, as pessoas confundem isso erradamente. Elas acham que padrão esquelético é sinônimo de beleza. E não é, são conceitos completamente diferentes. Eu não estou dizendo aqui que o paciente que é padrão esquelético tipo 1
é necessariamente bonito, ou pior, que o paciente que não é padrão esquelético tipo 1 é feio. Isso não é verdade. Acho que o maior exemplo que eu tenho aqui é a própria Carol, que chegou para mim. Ela não era um paciente padrão 1 e eu já achava ela linda. Mas para vocês tentarem entender, ó, isso é importante, eu não queria que vocês fizessem essa confusão. Não sei se vocês reconhecem esse ator. As meninas já estão aí. Esse é o Tom Cruise, um ator de Hollywood, considerado belo pela grande maioria das pessoas. E olha, não sei se alguém olhou e notou algum problema nele. O problema é feio, né? Alguma alteração. Mas quando a gente divide a face dele ao meio, ficou mais fácil de ver? Alguém percebe um problema? Notem como o maxilar do Tom Cruise é completamente desviado para o lado esquerdo. Eu tenho certeza que isso não faz dele um menos atraente. Mas a gente já pode dizer que ele não é um paciente padrão 1. Tá vendo? Um outro exemplo bacana, vocês reconhecem esse perfil? Essa é a Angelina Jolie, uma mulher belíssima também. Quando a gente avalia o perfil facial dela, olha lá, aquela mesma linha que passa pela base do nariz, olha como o mento da Angelina está à frente dessa linha. Também não é uma paciente padrão do tipo 1, e é lindíssima. A Angelina ela tem um prognatismo mandibular, a mandíbula dela é muito grande. E eu tenho certeza que ninguém aqui acha que ela precisa fazer cirurgia. Não é não? Então, e quais são as variações do padrão 1? A gente tem o padrão 3. Botei de novo essa paciente para ficar fácil de vocês entenderem. Nada mais é do que o paciente que tem uma deficiência do maxilar superior. Notem que o maxilar superior ele é muito para dentro, ele é pouco desenvolvido. Ou um prognatismo do maxilar inferior, que a gente chama de mandíbula. Normalmente o paciente tem uma associação desses dois problemas. Ele tem uma deficiência superior e um excesso inferior. Esse é um padrão mais frequentemente encontrado em pacientes com osteogênese imperfeita. Isso acarreta, muitas vezes, num perfil facial que a gente chama de côncavo. O queixo desse paciente está à frente do nariz e do lábio. Consegue perceber? E a mordida desse paciente pode ser encontrado uma mordida que a gente chama de mordida cruzada. Lembra que eu falei que os dentes de cima eles ficam à frente dos de baixo? Olha como nesse caso essa relação se inverte. Os dentes de baixo eles estão à frente dos de cima. E essa mordida pode ser aberta, que nada mais é do que os dentes não se tocam. Tudo bem? E o inverso, o outro lado da moeda, é o paciente que é padrão 2, que é justamente a relação oposta. É um paciente que na maioria das vezes tem a gente chama de retrognatismo mandibular. A mandíbula dele não cresceu o suficiente. Nota como esse paciente tem um queixo pouco definido. E, menos frequentemente, uma protrusão, um excesso do maxilar superior. O perfil facial desse paciente, ele, em vez de ser reto, ele é convexo. O queixo dele está atrás, bem atrás do lábio e do nariz. A mordida desse paciente é uma mordida que apresenta um trespasse aumentado. Ou seja, os dentes de baixo, ao invés de ficarem imediatamente atrás dos de cima, eles estão bem lá atrás. Você consegue colocar, botando uma régua, esse paciente ele tinha quase 1 centímetro de diferença entre os dentes de cima e os dentes de baixo. E sobremordida é quando os dentes de cima cobrem demais os dentes de baixo. Tudo bem? E por que eu queria que vocês entendessem esse conceito? Porque aqui a gente já tem que começar a fazer um exercício, eu gostaria até que vocês começassem de identificar, será que eu tenho uma alteração do meu padrão facial? Será que eu sou um paciente padrão 1? Será que eu sou um paciente padrão 3? Por quê? Porque pacientes que têm uma alteração esquelética podem ter uma alteração funcional. E a gente aí já começa a entender quais são os pacientes que precisam, que se beneficiariam de um tratamento cirúrgico. Nem todos os pacientes com alteração esquelética, vide Angelina Jolie, por exemplo, têm alteração funcional, mas isso pode ocorrer. O que é alteração funcional, né? Eu não expliquei.
alteração funcional nada mais é do que um prejuízo, por exemplo, em algumas funções que são básicas. Por exemplo, a mastigação. O paciente que não tem uma mordida adequada é um paciente que não mastiga corretamente, por consequência, ele não deglute os alimentos corretamente. Isso pode acarretar em problemas gástricos, em sobrecarga das articulações. Então, isso, eu não estou falando aqui de estética, eu estou falando de mastigação, que é fundamental para o paciente ter uma boa qualidade de vida. Além da mastigação, as pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem disso, mas uma correta mordida é fundamental para que o paciente pronuncie alguns fonemas adequadamente. Paciente que não tenha por exemplo, paciente com mordida aberta, como eu mostrei anteriormente, é um paciente que não consegue pronunciar direito fonemas como a letra T, por exemplo. É difícil você falar o T sem o toque dos dentes, né? Se vocês fizerem um exercício, tentar falar um T de boca aberta, não sai. A verdade é essa. Entendeu? Todo mundo fazendo, né? Uma outra função importante, muitas vezes deixada de lado, as pessoas não associam respiração com saúde bucal. Pacientes com alteração esquelética podem ter prejuízo na respiração. Como assim? Será o paciente padrão 3, deficiência do maxilar superior, respiram mal pelo nariz, são respiradores bucais. Paciente padrão 2, com a mandíbula curta, nada a ver com cirurgia plástica. Isso tem a ver com uma alteração que desagrade o paciente. A gente tem que estar super feliz com o que a gente olha no espelho. Então, a partir do momento que existe ali um incômodo, isso sim pode ser uma indicação de cirurgia. Tudo bem? Então vamos lá. Caminhando no nosso raciocínio, a gente já tem aqui material para saber se a gente tem uma alteração esquelética, se tem uma alteração da nossa face e se a gente tem alguma alteração dessas funções, seja ela mastigação, respiração, fonação e até alguma queixa estética. E a partir daí a gente começa a fazer um raciocínio. Opa, eu tenho essa alteração e isso me incomoda. Talvez eu precise fazer uma cirurgia ortognática. E acho que esse é um exercício que todos nós temos que fazer. Obviamente o dentista pode orientar melhor, mas acho que em casa vocês já podem começar a fazer isso. E vamos entrar agora no tema propriamente dito, né? O que é cirurgia ortognática? Cirurgia ortognática nada mais é do que um conjunto de procedimentos cirúrgicos onde a gente altera a posição dos maxilares através de osteotomias, que são cortes no osso, e a partir dessas osteotomias a gente tem uma flexibilidade de botar esse maxilar na posição que a gente quiser, seja para frente, seja para trás, seja para cima, de acordo com a necessidade de cada paciente. Eu botei aqui um vídeo para tentar explicar. Isso é um vídeo, não fiquem assustados. Não é real. Esse é um paciente padrão 3, está vendo? Olha como ele tem uma mordida cruzada. O paciente inicialmente ele bota aparelho nos dentes, alinha os dentes. Ele faz uma cirurgia, são feitas osteotomias. Esse maxilar ele é levado a uma nova posição. Nota, ele vai voltar, tá vendo? Isso é um exemplo de cirurgia ortognática. E essas osteotomias, elas são fixas com placas e parafusos extremamente delicados que ficam lá escondidinhos para a vida toda, permitem que esse osso cicatrize da maneira correta. E a partir daí, aqui tem um exemplo bacana. O paciente tinha um padrão 3 do lado esquerdo e foi para um padrão 1. Entenderam? Entenderam? Ficou alguma dúvida? Não? E como funciona, né? Poxa, eu acho que eu preciso de ortognática. O que eu devo fazer? Acho que o primeiro passo é procurar um cirurgião. Procurar um cirurgião, uma forma consulta, e a partir daí vai ser feito um longo bate-papo, onde o cirurgião vai perguntar sobre quais são os anseios, expectativas desse paciente, o que o incomoda. Vai fazer uma série de fotos, né? E essas fotos, você conhece essa paciente?
Olha como já era muito bonita quando me procurou. Essas fotos ajudam